Boa noite, mais uma vez, obrigado a todos nessa noite de chuva. Estamos aqui mais uma vez para buscarmos ampliar o nosso conhecimento. Em especial, a gente agradece por estarmos aqui fazendo esse estudo, fazendo esse trabalho, diante de tantos conflitos que nós temos visto, vivenciados, e mais do que nunca nos cobre a certeza de que o trabalho do lar, envolvendo principalmente a questão da psicologia, está sendo fundamental para nós e para aqueles que estão conosco. Porque a instabilidade emocional, o desequilíbrio, estão aí a toda prova. E demonstra que nós temos ainda a capacidade de nos recuperar, de buscar o nosso caminho, de buscar o nosso brilho. É através dos conhecimentos que nos são deixados por esses benfeitores, é que com certeza vamos superar essas dificuldades que estamos atravessando no momento. E, sem dúvida alguma, através dos conhecimentos, principalmente da psicologia, vai facilitar muito para que o nosso entendimento possa ser cada dia mais claro, mais benéfico para todos nós. Não é? Então, nós só temos a agradecer a Deus, a Maria e todos esses benfeitores que nos permitem esses estudos maravilhosos. Bom, continuando aqui sobre o medo, dentro do aspecto da psicologia espírita, onde no nosso último slide trabalhamos, ao exercitar a semeadura do amor, cada vez mais estaremos eliminando as expressões de receio e inquietação, porque o amor oferece a resistência moral para os enfrentamentos de todos os males da alma. Foi exatamente o que nós falamos aqui. Diante dessas dificuldades, a única coisa que realmente nos faz conduzir de forma segura é através do amor, através de uma resistência que nos é imposto à medida que nós confiamos em Deus, à medida que nós começamos a entender e compreender as leis naturais e começamos a aplicá-la no nosso dia a dia. Este é o objetivo maior, né? Estamos tão longe da realidade por quanto transitamos num corpo de constituição molecular que se altera a cada segundo. Mais de 100 trilhões que são as nossas células, do qual as mudanças processam continuamente, todas as horas, todos os momentos, e cada célula é responsável pela manutenção do nosso corpo. Não há como adquirir estrutura de permanência, exceto quando o self puder adquirir postura de comando, assumindo a direção consciente das funções orgânicas que lhe diz respeito, e puder conduzi-la com maestria para nossa visão atual. Então, todo esse trabalho vai fazer com que um dia o nosso corpo vai poder se exaltar, vai poder realmente adquirir uma estrutura de saúde, de felicidade, com base nos trabalhos enviados pelo céu. Até lá, o que nos resta fazer é exatamente criar mecanismos para que a gente possa superar essas dificuldades. E o que nos resta fazer, sem dúvida alguma, é proporcionar a cada um de nós, enquanto espírito que somos, a individualização desse trabalho. Por mais que a gente busque nos espelhar em quem quer que seja, nós temos que ter um patrimônio próprio, cultural, um patrimônio de atuação, de vontade, porque isso é específico do espírito. E nós não temos como ter, nesse caso específico, uma ajuda de quem quer que seja. Nós sabemos que tudo que fazemos está embasado na vontade.
Se nós tivermos vontade de conseguir, não tenha dúvida, nós vamos conseguir atingir a nossa meta. Mas é esta a preocupação maior. Por que então nós não temos essa vontade que se traduz em fé? Porque ainda isso está longe da nossa realidade. Alguma coisa nós não estamos fazendo bem. Alguma coisa está fazendo com que a gente tropece na nossa caminhada. E é exatamente esses tropeços que vai retardando a nossa caminhada. Mas como proceder, como fazer para que possamos superar essa dificuldade? Aqui já nos foi dada uma dica, né? Que ao trabalhar a elevação do nosso céu, nós vamos aos poucos superando essas dificuldades. Mesmo em referência aos automatismos fisiológicos e psicológicos, que aparentemente independem da nossa vontade, o self pode atuar com total eficiência na constituição e reestruturação do mapeamento da organização celular. Isso já existe trabalhos interessantes a respeito disso, onde, através do pensamento, nós podemos reescrever, reestruturar, reorganizar as nossas células. E isso se verifica mais quando essas células enfermiças causam algum transtorno, algum desequilíbrio para o nosso corpo físico. E, através dessa imposição, nós conseguimos mudar esse quadro. Isso sempre houve, sempre existiu. Né? Inclusive, Jesus, nas suas caminhadas, ele traz uma série de exemplos dessa natureza, inclusive em relação àquela mulher que tinha problema sério, 12 anos de hemorragia, e que se curou ao tocar nas suas vestes. Né? E Jesus, naquela multidão toda, ele identificou essa mulher. Por que houve essa identificação? Essa é a primeira pergunta. Por que essa mulher conseguiu curar-se? E o que ela tinha de diferente que outros, que com certeza estavam ali, e muitas vezes com doenças menos graves que ela, e não ter conseguido? Né? Ou seja, ela tinha uma vontade imensa. E ela sabia, tinha certeza absoluta, que se ela estivesse com Jesus, encostasse na sua veste, ela se curaria. É a vontade, é a fé. Quando isso é forte, é latente em nós, não tem nada que segure isso. Isso vai além da nossa capacidade de entendimento. E ao fazer isso, porque Jesus notou se ele estava sendo exprimido de todos os lados. Porque naquele momento houve uma identificação fluídica de Jesus com essa mulher. É aquele magnetismo que foi envolvido exatamente em relação desses pensamentos. E Jesus, né, diz a ela, a sua fé te socorro. E é interessante que em nenhum momento Jesus fala que eu te curei ou você se curou. Ele fala sempre de salvação. Por quê? A expressão salvação diz respeito ao Espírito, diz respeito ao céu, a sua elevação, a nossa elevação. Tá? Então, quando nós conseguimos trabalhar isso, nós vamos realmente ter uma vida mais confortável, não só no aspecto físico, principalmente no aspecto psicológico. Por quê? Nós vamos estar em equilíbrio, pelo menos
de uma maneira melhor do que estamos hoje. Hoje estamos realmente numa situação de desequilíbrio muito intenso. Nós estamos desajustados. É por isso que hoje a gente percebe toda essa situação envolvendo esses delitos, essas situações que nós estamos vivenciando, não só no Brasil, como também em outros lugares. Então a gente percebe com muita nitidez que nós temos que mudar a nossa postura, nós temos que mudar a nossa visão de mundo, nós temos que mudar a concepção que nós tínhamos até então de como vencer e superar as nossas dificuldades. Porque até então era muito mais fácil e cômodo e até cultural nós terceirizarmos isso, passar para os outros responsabilidades que são nossas. Tudo que nos acontece, tudo que nos aflige, é a responsabilidade que é nossa. Quer seja em função do passado, de vidas pretéritas, quer seja de situação atual. Então não tem como nós fugirmos dessa situação. Este é o primeiro ponto. A lei de causa e efeito. A segunda, nós só vamos começar a melhorar essa nossa condição quando verdadeiramente nós nos sentirmos espíritos encarnados. Porque não é isso que acontece conosco. Nós não nos vemos, nós não agimos como espíritos encarnados. Nós ainda estamos muito ligados à matéria. E como tal, a nossa preocupação não diz respeito a nós espíritos. Quando nós estamos numa casa espírita, quando nós estamos estudando, nesses momentos, até que a gente tem um pouco dessa sensibilidade espiritual. Mas quando nós saímos desse ambiente, quando estamos lá no nosso dia a dia, em momento algum a gente lembra que nós somos espíritos encarnados. Tanto é assim que nós temos muita dificuldade em mantermos em equilíbrio os pensamentos, da nossa emoção, das nossas atitudes, em relação a nós e em relação aos outros. E como vamos obter isso? Sem que isso seja também para nós ou para nós. É criar uma habitualidade, um exercício permanente, para que, quando houver oportunidade da gente resgatar isso, a gente chama para nós, ou melhor, fazemos essa chamada para nós. De fato, eu sou um espírito. E como tal, eu vou procurar agir dessa forma. Porque se nós não criarmos esses hábitos, esse mecanismo, a coisa vai continuar passando, como sempre foi. Né? Porque, por ser uma questão cultural, por ser uma questão muito enraizada em nós, todas essas mudanças exigem um comportamento diferente e vontade. E a vontade, segundo Leon Denis, é um motor que impulsiona qualquer direcionamento de mudança. Sem vontade, não tem como. Quando a gente vê pessoas que conseguem atingir seus objetivos, independentemente da sua religião, né, da sua capacidade intelectual, ele o consegue pelo que ele traçou, pela sua vontade. E o exemplo que nós temos atual, de maior repercussão, é o nosso atual presidente.
Quando ele começou a campanha dele, quem é que acreditava nele como presidente? Ninguém. Nem as pessoas mais próximas dele não acreditavam. Ele acreditava nele. Então a diferença dele para os outros, né, é exatamente isso, a vontade que ele tinha. Ele acreditou a todo instante nele. Isso não dá a ele uma iluminação. Não tem nada a ver. Isso não dá a ele nenhuma obrigação de acertar ou errar, porque isso é conferido a todos nós. Mas isso demonstra com muita clareza que qualquer um de nós, se tivermos vontade para qualquer coisa, a gente consegue, a gente conquista. E o Evangelho segundo o Espiritismo, quando trabalha a questão da fé humana e a fé divina, ele reporta muito isso. Então vai muito além das linhas acentuadas, angulares, da religião, né, ou de qualquer outra filosofia, que não seja uma questão puramente de vontade, de energia, de vibração. Então, se você pode utilizar isso para conquistar alguma coisa, por que nós não podemos utilizar esse mesmo princípio para nos beneficiar, para buscar a nossa evolução? Então, é vontade, né? Outra coisa, dentro desse propósito também, em relação aos evangélicos, aqui não estamos questionando nada em termos das questões materiais, porque isso é uma outra situação. Por que eles conseguem modificar, ou melhor, permitir que pessoas ali chegam ali alcoolizadas, drogadas, totalmente sem esperança para a vida, e conseguem se projetar, conseguem vislumbrar uma esperança? Por que eles conseguem isso? Eles conseguem, né? Tudo bem. E eles ficam condicionados depois a permanecer, né, ali sob pena de falência. Ou seja, a maioria do que lá estão acredita que se deixar de estar lá, vão voltar à situação que era. E se acreditar assim, vão ver. Porque enquanto eles estão lá, eles cultivam essa fé irmã, essa vontade. Então, isso faz parte do nosso psiquismo. Isso faz parte da mente humana. A mente humana tem um potencial enorme que nós não utilizamos, ou, quando utilizamos de uma forma equivocada, ou muito aquém do que poderíamos. Então, dentro desse contexto, qualquer mudança, qualquer modificação, mesmo em relação ao nosso crescimento evolutivo espiritual, passa por essa vontade, passa por esse processo. Porque a vontade é uma só. O querer é um só. Da mesma forma que você pode investir toda essa vontade em coisas delituosas e ilícitas, como a gente tem visto aí constantemente, né? Então não existe, dentro do aspecto moral, nada que impeça a vontade de crescer, evoluir e conseguir seu objetivo. O que nós estamos trabalhando aqui, nesse aspecto, é a vontade, enquanto energia, produzindo um campo magnético capaz de proporcionar sucesso naquele empreendimento. É o que hoje está muito em voga, né? O trabalho dos coaches,
Tem coaches hoje que fazem um trabalho muito interessante ao estimular essa vontade, esse querer das pessoas. Né? São orientadores para que a pessoa possa ter essa autoconfiança e buscar empreender seus esforços na conquista daquilo que ele já tem como potencial. É aprimorar suas aptidões. E todos nós temos essas aptidões. E todos nós temos isso, ainda que de forma embrionária, mas temos uns mais, outros menos. Mas essa fé, essa vontade, esse querer, todos nós somos possuídos. Por quê? Isso é inerente ao Espírito. Como é inerente também a inteligência, a emoção, o pensamento, a memória, que são atributos do Espírito. E nós precisamos começar a aprender a trabalhar esses atributos. São nossos. Deus nos deu. Nós temos apenas que, primeiro, aprender a conhecer, aprender a decifrar e como aplicar isso em nosso benefício. Amai-vos em isso. Já disse o Espírito da Verdade. A mente indisciplinada e invigilante não educa para a sua evolução. Em torno dos ideais da beleza, do conhecimento, da religião, da investigação científica, da solidariedade humana. Ou seja, o que nós temos que aprender de verdade é como podemos fazer para disciplinar a nossa mente. Como nós podemos fazer para que a nossa mente seja vigilante? Por quê? Quando nós trabalhamos isso, não é fazer por fazer e conseguir os nossos objetivos, conquistar os nossos projetos, simplesmente não. É fazer tudo isso aí dentro de um aspecto moral, dentro de um aspecto espiritualizado, o que é muito mais difícil. Porque, vamos supor, se eu falar, não, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro. E se eu trabalhar para isso, eu vou ganhar. Não tenho dúvida disso. Qualquer um de nós aqui que se propuser a ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro sim, não tenha dúvida. Agora, se eu falar assim, vou ganhar dinheiro, mas observando todas as questões éticas, morais, é diferente. É muito diferente. Né? Então, até no pedido, na forma como a gente vai se projetar, a gente tem que ver que direção que nós vamos tomar. E o nosso subconsciente está aberto para isso. É reescrever no nosso subconsciente, no nosso disco rígido que nós temos, uma nova história, uma nova proposta, uma nova caminhada. Aí que vem o trabalho da iluminação, da autoiluminação, para que a gente não se perca no caminho. Outro dia eu estava vendo um depoimento, de uma forma muito ligeira, de Sérgio Cabral, agora numa das últimas dele, onde ele resolve fazer a delação premiada, resolve confessar, entre aspas, e lá ele fala que estava muito arrependido e que ele era como um vício, que ele buscava poder e dinheiro. Se esse homem vivesse 1000 anos, ele não teria como gastar tudo que ele tinha conseguido. Agora, dentro de uma racionalidade, por que o indivíduo então persistiu
e continuar cada vez mais rico. O que faz um indivíduo buscar isso a qualquer preço? É uma coisa muito mais forte do que um vício. É um vício moral. Né? Então, os vícios, quando se instalam na nossa alma, né, ele vem com toda intensidade e não respeita absolutamente nada. Por isso que quando nós vamos fazer alguma proposta de mudança, nós temos que observar que mudanças são essas. Aonde verdadeiramente nós queremos caminhar. Porque caminhar sem eira, sem beira, para conseguir os nossos objetivos, simplesmente no aspecto material, é fácil. Agora, quando você trabalha ética, moral e espiritualidade, é difícil. Né? E a proposta é exatamente essa. Então, quando nós aprendermos a disciplinar a nossa mente, né, nós vamos conquistar toda a beleza que existe no universo, em nós próprios e nas pessoas que estão ao nosso lado. Nós vamos adquirir o conhecimento a mais dos instruídos. Nós vamos aprender a ver a religião como uma ligação entre a matéria e Deus. Porque se Deus nos fez ainda matéria, é porque Ele entende que nós precisamos muito dessa matéria densa para o nosso espírito enfraquecido, para o nosso espírito em desenvolvimento. E a forma que nós temos, mais fácil, através de uma religião. Mas se eu não tiver uma religião, eu não consigo contactar com Deus? Lógico, é óbvio que sim. Mas tem caminhos mais fáceis e às vezes as pessoas precisam de alguma religião para ter essa sustentação. Outras já estão no nível um pouco mais avançado e não necessita tanto. Né? Mas então, se eu não creio em Deus, eu não vou me levar? Também pode. Desde que você obedeça o aspecto ético, moral, né? Comportando-se como pessoa, um bom cidadão, um bom pai, um bom filho, um bom marido, bom profissional. Né? Isso são situações que impõem no indivíduo uma condição elevada de espiritualidade. Ainda que ele não tenha essa rotulação, mas ele se comporta como tal. O importante não é o que a pessoa diz o que é. O importante são as suas ações, o que ela faz, e como ela faz isso. Né? Tende a cultivar os pavores que ele transforma em verdadeira paisagem de apresentação para o Cristo. Então, quando nós aprendemos a trabalharmos isso aí, nós vamos começar a eliminar todas essas mazelas que nós trazemos conosco, em função de vidas passadas, em função da existência atual, onde nós ainda não aprendemos como caminhar sobre esses destroços que nós temos aí. Pelo medo, perde-se as excelentes oportunidades de viver-se integralmente o presente. Quantas vezes, por medo, por receio, por insegurança, por termos autoconfiança em nós mesmos, nós vamos perdendo oportunidades, né? Porque essa insegurança é mais forte do que nós. Sem falar que o medo mata. Né? É difícil acreditar nisso. E isso realmente acontece. Houve uma pesquisa que os japoneses fizeram. Eles pegaram ratos selvagens e ratos de casa. Colocaram esses ratos separados
né? De forma que eles não tinham contato físico, mas eles estavam muito próximos uns dos outros. Depois de algum tempo, esses ratos de casa, numa necrópsia, foi feito, constatou-se que os rins estavam saturados de adrenalina e medo, morreram de medo, né? Então o medo mata, e o medo para nós não, e isso é verdade, porque quando nós estamos com medo, todo o nosso sistema neurológico e fisiológico modifica, né? Então nós trazemos para o nosso corpo físico uma instabilidade enorme, e isso é prejudicial. Agora imagina permanentemente numa situação dessa. Aí eu fico pensando, esse pessoal hoje tem moda, né? Essas cidades e esses povoados estão abaixo dessas barragens aí. Gente, que pavor, que medo, que insegurança, que intranquilidade esse pessoal deve dar. Como dormir? Como ir embora, deixando os familiares todo ali? Que insegurança, né? Então, eles estão olhando só o aspecto físico, mas o aspecto psíquico. Como é que é isso? Imagina você estar sob essa pressão 24 horas. Né? É um verdadeiro terrorismo. Até onde o ser humano comporta isso? Aguenta um estado de estresse tão elevado. É como os ratos, né? É na soma dos mais diversos fenômenos da vida que podemos avaliar com profundidade o valor que devemos ser atribuído, os efeitos que ficam registrados nas pessoas, né? Então veja só, que fenômenos são esses? Quais são os fenômenos que nós passamos, que vivemos e compreendemos? Quando nós trabalhamos o aspecto da psicologia, quando nós trabalhamos a alma, ela nos proporciona vários caminhos, várias formas de vermos a vida e de sentirmos a vida. E são trabalhando esses propósitos que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Os efeitos ficam registrados em nós, coisas boas e coisas ruins, né? Algumas nós conseguimos superar com uma certa facilidade, outros não. E como nós somos seres individualizados, espíritos individualizados, cada um de nós tem que fazer essa avaliação de uma forma bastante honesta consigo mesmo, para ver em que nível que ele se encontra. Exatamente para que ele possa se projetar e não exigir em demasia de comportamentos dos quais ele ainda não tem condições de dar, né? Então aí nós vamos somando todos esses fenômenos, todas essas condições, para ver até onde e de que forma nós vamos nos posicionar. É através das muitas mudanças biológicas e emocionais que cada ocorrência se expressa de maneira muito própria, variando de um para outro indivíduo, tendo em vista a sua constituição emocional. Foi o que nós dissemos. Em função da nossa individualidade, cada um de nós vai ter que analisar muito de perto, né? Qual o nosso potencial? Qual o nosso propósito? Como nós nos situamos nisso aí? E o que nós podemos fazer em nosso benefício?
vamos aprendendo a trabalhar isso de uma forma natural. E é interessante que quando a gente começa a trabalhar a individualização, muitas vezes pode nos apresentar como uma situação de que nós somos egoístas. Puxa vida, então agora só estou pensando só em mim. Mas não é bem assim. É porque quando nós começamos a concentrar em nós, né, que é o ponto central em que deve ser, e trabalhar as nossas dificuldades, trabalhar as nossas mazelas, trabalhar as nossas imperfeições, isso automaticamente vai beneficiar todos aqueles que estão ao nosso lado. Não é? Então é uma forma também de nós trabalharmos a coletividade. E não é só isso. E nós já estudamos aqui a questão do pensamento também, e quando a gente melhora o nosso pensamento, nós estamos melhorando também todo o nosso padrão vibratório, toda aquela energia que condensa ao nosso redor, dos quais todos nós usufruímos. Né? Se nós estamos no mesmo nível vibratório de quem quer que seja, existe ali uma permuta dessas energias, dessas vibrações, tanto para as coisas boas, para as coisas também equivocadas. Então nós sempre vamos estar, pela lei de atração, junto àqueles que mais se afeiçoam a nós, tanto do aspecto físico quanto do aspecto vibracional. E aí nós temos que ter cuidado, porque é muito comum às vezes a pessoa, puxa vida, eu só atraio coisa ruim para mim, não tem jeito. Eles falam até, né, acho que eu tenho até o dedo podre, umas coisas assim, mas só atrai, hein? Exato. Mas por que eu sou assim? Né? Não é porque eu sou assim. Por que eu continuo tendo essa forma de pensar, essa forma de agir? Né? A hora que nós mudamos esse comportamento vibracional, nós mudamos também essa condição. Então é uma proposta muito pessoal, uma proposta íntima. É uma proposta onde cada um de nós pode e deve fazer de uma forma muito singular. Eu estou bem assim, eu vou continuar bem assim, né? Mas se eu não estiver me sentindo bem, eu vou procurar me mexer. Eu vou procurar buscar alternativas para que eu possa sair dessa inércia e ter o meu objetivo. Independentemente de quem é que esteja ao meu lado, de quem é que esteja comigo. Eu posso e devo fazer isso. Se as pessoas que estão comigo entenderem, compreenderem e quiser seguir comigo, ótimo, excelente. Mas se não quiser, paciência. Nós temos que ter a individualização. Se é uma proposta sadia, se é uma proposta iluminativa, eu não tenho porquê me furtar de trabalhar dentro desse propósito. Nós sabemos que não é fácil, porque toda vez que a gente tem uma proposta dessa natureza, de uma forma ou de outra, a gente começa a ser uma pessoa um pouquinho diferente. E as pessoas um pouquinho diferentes costumam incomodar uma multidão maior, né? Porque a gente sai um pouco daquele conjunto comum a todos. Mas para isso a gente precisa saber até onde isso é interessante para nós, até onde eu quero isso, até onde eu aguento essa pressão. Porque não adianta nada também nós ficarmos vulneráveis e ficarmos com ping-pong, vai e volta, vai e volta. Não. Evidentemente,
quando a gente faz uma proposta dessa natureza, nós temos que ter convicção daquilo que queremos. Sabemos que muitas vezes essa caminhada é um pouco mais sacrificada. Mas se isso é realmente o que nós queremos, é o que nos interessa enquanto espírito, eu acho que todos os esforços valem a pena nesse sentido. Né? Eis porque nunca se deve ou se pode avaliar com segurança como seria enfrentada uma situação calamitosa no paralelo pela forma como outrem a tem suportado. É o que nós afirmamos há pouco. Em razão da individualidade, nós temos que espelhar em nós mesmos. Nós não podemos nos embasar nos outros para ter o nosso comportamento, o nosso reflexo emocional. Quantas vezes a gente acreditava que poderia ter uma postura diante de uma situação e não foi nada daquilo? Aí nós falamos, puxa vida, eu me traí no meu pensamento porque eu achei que eu ia ter uma postura diferente, acabei não tendo. O que nos faz, então, sermos dessa forma? É porque ainda nós não temos toda a vivência, toda a experiência e toda a maturidade espiritual para cada situação dessa. E são vivenciando, passando por essas experiências, que a gente vai maturando o espírito para que a gente possa se fortalecer. Né? E essas besteiras aí a gente vê constantemente. As pessoas falando, mas se eu fosse eu não fazia dessa forma. Se eu fosse assim eu fazia desse jeito. Será que fazia mesmo? Né? Será que tem essa maturidade suficiente para ter esse tipo de avaliação de comportamento? Né? Então o que nós temos que ter é esse respeito ao princípio da individualidade. É saber que pela individualidade, cada um de nós traz consigo o seu potencial. Podemos e devemos ampliar esse potencial à medida que a gente busca crescer e desenvolver. Ninguém pode avaliar ninguém. Não podemos, não devemos e nem tem como fazê-lo, né? Então é uma proposta onde a gente procura se interar conosco mesmo, né? Todos esses comentários têm por princípio produzir uma autoanálise, conhecer-se a si mesmo. O momento atual é o de grande definidor de forças individuais. Este é o momento. O que eu vou definir para a minha existência? O que eu quero para mim? O que eu quero da minha vida? O que eu quero ser hoje e amanhã? Não? Pessoas frágeis e amorosas conseguem superar situações desastrosas com uma coragem e fé surpreendentes, enquanto outras consideradas fortes e resistentes vaqueiam diante de sucesso pequeno a pouco. Por que isso acontece? Por que aparentemente pessoas fortes, pessoas com todo vigor, diante de uma situação inesperada, elas vaqueiam totalmente? E pessoas franzinas fisicamente, pessoas que você não dava nada por elas, tornam-se heroínas, tornam-se heróis. Humildade e fé. Aonde está a força? A nossa força não está no físico. A pessoa traz é amorosa, a questão do sentimento, né? Madre Teresa de Calcutá, que fortaleza. Irmã Dulce, essa pessoa por demais conhecida, Gandhi, né? São pessoas de uma fortaleza imensurável. Não falo nem de Jesus, mas essas pessoas que estiveram mais próximas de nós, né? São pessoas fortes ao extremo,
onde elas conversavam com os outros, colocavam os problemas, as situações, e não desistiam diante de nada, diante das dificuldades nenhuma. Não havia obstáculo, barreiras que pudessem detê-los. Não temia nem a morte, né? Nada. É uma força enorme. E aí é onde essas pessoas tiram essa força? Como que elas conseguem essa força? Né? É uma verdadeira usina fabricando uma energia enorme, permanentemente. Humildade, o amor, a vontade, a liberação. Né? Então, o ser humano, nesse aspecto, é muito interessante, porque nós, muitas vezes, avaliamos pela sua estrutura, né, física, pelo fenótipo, e não avaliamos interiormente. E muitas vezes, o que representa para nós é o fenótipo do que a questão interior. E nos deixamos ser seduzidos por esses falsos conceitos, falsos princípios. Enquanto que a verdade está exatamente nessa condição amorosa, essa condição de fé, de energia, de vibração. Exercitando a autoconfiança pela valorização das próprias energias, podemos vencer os medos que se apresentam em forma de ciúme, doentio da insegurança emocional, da inveja, tormento do mesmo conflito de insegurança, do ódio, incapacidade de compreender e desculpar, do despeito, ausência de critério de autovalorização. Todas essas mazelas são ingredientes da alma que faz com que nós percamos no caminho do nosso crescimento, da nossa evolução. Todos esses ingredientes aqui são ingredientes nocivos, conhecidos nossos, e muito conhecidos, né? Quem não conhece o Senhor? Né? E como vamos trabalhar isso em nós? Porque deixamos que o ciúme se aposse de nós. Da mesma forma, o ódio. Nós sabemos o quanto essas questões são altamente prejudiciais a nós espíritos encarnados, né? Mas, por outro lado, tudo isso que nós vemos aqui, nós vamos eliminando quando começarmos a trabalhar em nós a nossa autoconfiança. Aqui vocês percebem que nós já estamos começando a dar os nossos passos para a gente começar a atravessar esses conflitos. Quando nós começamos a trabalhar isso, a ter confiança em nós mesmos, a gente vai superando aos poucos essas questões. Todos provenientes da imaturidade psicológica que nós trazemos conosco, que nós conservamos conosco, e que fazemos muito pouco para sairmos dessa situação, onde ainda nós estamos como que infantis, dentro de uma visão espírita que ainda não aprendemos a levantar, estamos ainda engatinhando, porque o espírito evoluído, o espírito amadurecido,
ele já não traz em si ciúmes, ódio, despeito, amargura, sentimento de culpa. Ele já não traz isso consigo. Se nós temos isso na nossa leitura, é porque ainda nós somos ainda muito imaturos psicologicamente dentro de um aspecto espiritual. Nós somos ainda crianças rebeldes, que ainda não aprendemos a caminhar e a valorizar o que nós temos de melhor em nós, que é a nossa evolução espiritual. E isso faz com que nós percamos muito tempo, né? Ou seja, nós estamos num período infantil há muito tempo. Já era para nós termos deixado isso lá para trás, e não deixamos. Estamos agarrados na chupeta, estamos agarrados ainda naqueles carrinhos que a gente fica andando para baixo e para cima, sem caminhar. Então nós precisamos vencer essas dificuldades, superando o tempo, para que a gente possa continuar crescendo. Nós, talvez, seja essa a oportunidade que nós estamos tendo para podermos fazer essas avaliações. A pergunta é: até quando? Quanto tempo nós temos para essa caminhada? Né? Porque em momento algum a gente trabalha o tempo como sendo esse tempo de agora. A gente sempre acredita que esse tempo vai ser eterno. Falta muito tempo. E é bom que a gente pense assim, mas é bom também que a gente não perca tempo. Né? Esse danoso sentimento de medo destrutivo é, em grande parte, o responsável por muitas formas de transtorno no futuro das pessoas. Razão por que, entre outras, deve ser combatido com toda decisão, mesmo porque ele retira o prazer de viver a plenitude da vida. Quem tem medo não consegue viver. E quando nós trabalhamos o medo, nós já vimos aí, medo, qualquer tipo de medo. Se nós conseguirmos segurar esse medo, segurar essa onda de medo e conseguirmos avançar, com certeza nós vamos melhorar muito a nossa qualidade de vida. O medo, como muitos pensam, que é uma coisa natural. Ah, mas todo mundo tem medo. Realmente tem. Mas será que nós devemos ficar eternamente com medo? E hoje, a própria psicologia nos demonstra isso que não. Isso são mazelas que trazemos conosco para ser superadas. Não é para permanecer conosco. Então, é uma forma de impedir o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, é continuar cultivando o medo. A mudança de comportamento em torno do seu desenvolvimento emocional produz aos poucos redução de máscaras. Nós trabalhamos essas máscaras, né? Jung trabalha muito isso, né? Todas essas situações aqui, sobre as quais oculta o danoso inimigo. Esse é o nosso inimigo. Esse é que nós devemos combater, né? É um inimigo que nós trazemos conosco no nosso dia a dia. E como fazer para eliminar isso? Primeiro, nós já estamos fazendo, que é despertar em nós o conhecimento e a fragilidade que nós temos diante desse quadro. E nos colocarmos numa posição mais fortalecida do que esses vícios. Porque tudo isso aqui não deixa de ser uma mazela da alma, dos quais nós temos o dever e a obrigação de extirpar, para que a gente possa erradicar isso de nós.
Em momento algum, nós dizemos que isso é fácil. Não é. Mas também não é possível e deve fazer parte do nosso cardápio de modificações para que possamos nos adaptar aos novos tempos. Para que possamos nos adaptar aos novos acontecimentos. Nos adaptar a tudo isso que nós estamos ouvindo, vendo e acontecendo lá fora. Tudo aquilo tem um sentido. Tudo aquilo tem um propósito. E nós não podemos comungar com esses propósitos lá fora. Porque hoje nós temos um conhecimento maior de que nós podemos fazer muito mais do que nós fizemos até agora. E vamos fazer isso.